Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal 100 Nas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre política. O tema de hoje, gente, ele é bem interessante, altamente polêmico, que é justamente sobre a questão do nazismo. Alguns youtubers, jornalistas e políticos, nessa última semana, falaram sobre nazismo, tá? Com uma certa autoridade. Não vou dizer que eles foram errados. Na verdade, praticamente não houve erro nenhum no que eles falaram. Tá? Esse é um tema muito sensível, em que os judeus estão envolvidos nessa história. Tá? É um tal de Monark, um youtuber de esquerda, mas é o Kim Kataguiri, um político, um deputado federal, democratas, e também vamos dizer assim, um comentarista da Jovem Pan, Jorge Adriles, entraram nessa história toda aí do nazismo. Fizeram vários comentários sobre isso, uns contrários totalmente, outros relativizando, tá? Então vamos lá, vamos falar sem meias verdades. Gente, vamos entender primeiro o que vem a ser nazismo. Nazismo é uma ideologia de esquerda, tá? Não é de direita, nunca foi, nunca será, é de esquerda, ou seja, ela é irmã gêmea do fascismo e prima do socialismo, ou seja, do comunismo, tá? Então, essa ideologia nazista, ela prega várias barbaridades. Ela é coletivista, ela prega a segregação da sociedade, ela levanta que uma raça deve ser superior à outra, como o fascismo faz isso, tá? Ela é altamente imperialista, quer dominar os outros povos e aniquilá-los. É basicamente isso. O socialismo é daí para pior, tá? Então, socialismo não tem nada de bom. É bem pior que o fascismo. O fascismo já é ruim, que a gente não consegue nem dimensionar. O comunismo, que na verdade é o socialismo, né? O comunismo é a questão econômica do socialismo, é a parte econômica. O socialismo, que é a ideologia. Isso é terrivelmente maléfico para a humanidade, como também o islamismo, tá? Então, essas três ideologias, islamismo, fascismo e que o nazismo faz parte, e o socialismo, em que o comunismo é parte dele, são ideologias de esquerda extremistas. Não menos ruins são as outras duas ideologias de esquerda, que são o globalismo e a social-democracia. O globalismo, para você ver que é tão ruim, que nós estamos nessa batalha da pandemia, por conta dos globalistas, tá? Então, toda ideologia de esquerda, diga-se de passagem, são 5, elas são muito perversas, são muito ruins, tá? Isso dito por um cientista político, que se chama Daniel, que sou eu, tá? Então, basicamente isso que você tem que entender. Abrir a mente. Então, vamos lá, gente, vamos avançar. Por que essas pessoas que falaram isso, olha, o fascismo, ou melhor, o nazismo deveria não poderia ter sido banido da Alemanha
como partido, né? Quer dizer, o partido nazista não podia ter sido abolido da Alemanha. Eu concordo também, não poderia ter sido. Ah, mas isso aqui você é fascista. Não, eu sou totalmente contra o fascismo. Totalmente contra o fascismo. Totalmente contra o islamismo, contra o globalismo, contra o socialismo e tudo mais. E contra a social-democracia. Sou contra. Só que eu querer falar que deve ser banido todos os partidos e todas as pessoas que defendem essas ideologias, me faria eu ser igual a eles, porque eles são todos totalitários. Olha só como é paradoxal o que eu estou falando. Então, eu falar que essas 5 ideologias, socialista, fascista, islamista, globalista e social-democrata, que são 5 ideologias de esquerda perversas, todas as ideologias de esquerda são perversas. A única que é boa é o liberalismo, que é uma ideologia de direita. Mas se eu defender que só deve prevalecer a ideologia de direita, eu estaria defendendo o totalitarismo, ou seja, que só uma ideologia deveria existir. E toda pessoa que pensasse contra o liberalismo, contra o conservadorismo, contra o capitalismo, que são, respectivamente, a questão dos valores sociais, morais e econômicos, né, que é o capitalismo, eu estaria impedindo de todas essas ideologias nefastas de existirem. Entendeu? Então, eu, por ser um liberal, eu sou mais que liberal, sou libertário, mas vamos dizer assim, vamos ficar restringido no liberalismo. Eu defendo que essas ideologias nefastas, tá, de esquerda, que são 5, repito, socialismo, fascismo, que é nazismo também, globalismo, islamismo e social-democracia, não existam. Então, eu não vou defender que eles não existam, porque tem pessoas idiotas e as pessoas idiotas devem viver, por mais idiota que seja. Eu não tenho que eliminá-las. Entendeu? Tem pessoas que realmente não conseguem raciocinar direito. E não é por isso que eu vou eliminá-las. Entendeu? Fazer um eugenismo, como os nazistas queriam. Ou seja, só pessoas perfeitas poderiam existir. As pessoas com defeito, algum probleminha aqui, né, defeituosas intelectualmente, né, e fisicamente, deveriam ser eliminadas. Qualquer deficiência física e mental, as pessoas tinham que ser banidas. E não era só na Alemanha. Isso foi defendido de forma muito contundente nos Estados Unidos. Tá? Inclusive foram defensoras mulheres que fizeram essa defesa de que deveriam ser eliminados pessoas com problema mental e físico. Olha só, tá? Então não é negócio da Alemanha só, tá? Em vários países, e principalmente nos Estados Unidos, foi defendido isso de forma fervorosa. Então, minha gente, o que eu quero falar nesse vídeo para vocês é que nós temos que ser altamente liberais, democráticos, respeitar as opiniões das pessoas, por mais absurdas que elas sejam. Se elas defendem isso, a gente não tem que concordar e falar, olha, tem que defender, eu vou defender isso. Não, a gente tem que rebater. Não é porque uma pessoa defende, né, a matança das pessoas, isso, aquilo, só vale a ideia dela, que a gente tem que abaixar a cabeça e falar, não, ela tem direito de falar isso. Não,
Não, ela tem direito de falar, mas a gente não pode respeitar essa ideia. Respeitar no sentido de concordar, tá? Entendeu? Essa palavra de respeitar está muito manipulada atualmente. É aquela questão seguinte, você pode falar besteira que você quiser, só que eu posso discordar de você e eu vou discordar a vida toda, mas eu vou te dar o direito de você defender as suas ideias. Tá? É justamente isso que a gente tem que fazer. Tá? Eu não é que eu, por não concordar com aquela ideia, que eu quero calar aquela pessoa, censurá-la de uma forma contundente. Eu tenho que simplesmente me opor a ela, dar o direito de ela manifestar o seu posicionamento, mas ser um oponente severo, né, de defender as minhas ideias contra as dela de uma forma civilizada. Simplesmente isso. Não é porque eu discordo dela que eu quero matá-la, quero prendê-la, quero fazer isso, aquilo. Evidentemente que a partir do momento que ela venha também não respeitar o meu direito de opor e querer me calar de uma forma injusta, severa, de querer me colocar na cadeia e tudo mais, aí já mudou de figura, entendeu? Então, essa regra vale para os dois lados. Nem eu avançar contra a liberdade dela, nem ela avançar contra a minha liberdade. Então, é basicamente isso, tá? O fascismo e o nazismo são a mesma ideologia, na verdade. Elas são realmente esquerdista, uma coisa nojenta, isso, aquilo, mas existem. Tem pessoas que acreditam nessa besteirada, entendeu? O que nós devemos fazer é não querer calá-los, e sim rebatê-los de forma, vamos dizer assim, racional e lógica a posição deles. É simplesmente isso. Como socialismo. O socialismo é muito mais perverso, o islamismo nem se fala, é uma coisa de pessoal terrorista, entendeu? Então, nós não podemos querer acabar com todo mundo, para acabar com o mal, a gente matar o pessoal. Não, não é por aí, porque a gente estaria se igualando a eles, tá? E também querer falar que eles não poderiam falar, a gente teria que dizer o seguinte, só nós estamos certos. Embora só nós estejamos certos, mas se a gente falar que a gente não permite que essas 5 ideologias de esquerda, que eu já falei, não podem falar, não podem se manifestar, nós, da direita, estaríamos, que somos liberais, né? Uma ideologia liberal, que tem o conservadorismo com valor social, moral, e o capitalismo com um sistema econômico, a gente acabaria impetrando um totalitarismo de direita, o que vai de encontro justamente com a nossa ideologia de direita, que é justamente ser liberal. Então, estaria sendo contraditório. Para evitar isso, a gente tem que permitir que as ideologias de esquerda existam. Olha só, a gente dá mole para eles, enquanto eles, nos países que eles existem quase que 100%, como a Coreia do Norte, a China, Cuba, vários outros países, mas principalmente nesses, eles não permitem nenhum grau de liberalismo lá, nenhum. Então, eles querem acabar com todas as ideologias. Então, eles são totalitários. Nós somos contra o totalitarismo. Então, a gente não pode querer cercear essas ideologias, por mais nefastas que elas sejam. Olha só que problemaço que nós estamos, defendendo. Olha só, a gente está defendendo que eles possam
coexistir com uma ideologia de direita, que é o liberalismo, sendo que elas querem nos destruir. Todas as 5 ideologias de esquerda querem nos destruir, enquanto que a gente tem que permitir que elas coexistam com a gente. Olha, isso é um nível de grandeza muito grande, tá? É mais ou menos uma filosofia cristã, tá? Então, gente, é basicamente isso. Os YouTubers, políticos e jornalistas que falaram sobre nazismo, que o partido deveria existir na Alemanha, concordo plenamente. Não só na Alemanha, em qualquer lugar no mundo. Mesmo porque a maioria dos países, chuto aí, 60% dos países são fascistas, são nazistas. 60% dos países são fascistas. Inclusive o Brasil, ele é praticamente um país altamente fascista. Não por conta do presidente, mas por conta do pessoal de esquerda. O pessoal de esquerda é altamente fascista. Tá? A maioria dos partidos de esquerda são fascistas. A Rússia é fascista, os Estados Unidos atualmente é fascista com um pouquinho de globalismo, ou mais globalismo do que fascismo, melhor dizendo. A China é totalmente fascista, não tem nada de socialismo, mas lá acabou. Entendeu? A maioria dos países são fascistas, em maior ou menor grau. Claro, tem um pouquinho também, porque vamos falar de uma forma mais clara para você. 90% dos países não tem uma ideologia única, tá? E tem, assim, várias camadas. Então, tem um certo grau de liberalismo, de direita, de fascismo, de socialismo, isso, aquilo, socialismo, social-democracia, islamismo e globalismo. Então, é uma mistura, tá? Não tem praticamente quase nenhum país, fora a Coreia do Norte, fora Cuba, e fora Irã, que é islamismo, 100%, e Coreia do Norte, Cuba, que é 100%, 100% que eu digo assim, exagerando, né? Evidentemente não é 100%, que é socialismo, e Rússia e China, que é fascismo, tá? Claro que é 80%, tem mais outras lá, mas eles tentam reprimir de tudo que é forma. E os Estados Unidos é uma social-democracia misturada com um globalismo lá, e vários países da Europa lá, social-democracia com globalismo, a maioria deles são globalistas, que é uma ideologia de esquerda mais nefasta que tem, entendeu? Mais nefasta assim, está dominando o mundo, né? Não é? Claro que fascismo e socialismo e islamismo são piores, mas eles são muito, vamos dizer assim, um camaleão, eles ficam fingindo uma coisa e são outra. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que abrir o olho, tá? A gente não tem que cair nessa armadilha de dizer que o pessoal não pode pensar no fascismo, no socialismo, no islamismo, isso aqui. Tem. E a gente tem que abrir a mente das pessoas para dizer, olha, isso é dessa forma. Eles cometem esses erros e tudo mais, isso, aquilo, e a gente tem que rebater com argumentos. Entendeu? Mesmo porque não adianta querer esconder que eles vão voltar, vão argumentar, eles são dissimulados, eles vão voltar e vão tentar conquistar. Tá? Não adianta querer calar na força, é besteira. É muita inocência, né, ingenuidade achar isso.
tá ok? Então é isso, minha gente. Muito obrigado e boa noite.